O que é Tá o bom. clube, da onde ele surgiu. Securato, o show é com você. Obrigado, Arnaldo. Bom, parabéns a todos os envolvidos. A Ana e o José Augusto, eles são da Mind Consulting, e quando a gente decidiu transformar o clube de investimentos num aplicativo, a gente fez uma colaboração com eles. Foi uma colaboração incrível. A gente está com muito orgulho do trabalho que a gente fez junto e vamos falar para vocês daqui a pouco. Mas, na verdade, tem uma outra pessoa que foi ainda mais protagonista, que é o Luca Gazelli. Eu não vi se outros meninos estão aí, mas o Luca tá, ele abriu a câmera agora. O Luca, e eu acho que foi ele mesmo, né? O pai dele me ligou e falou: você tem essa escola aí, essa Sampo, vocês dão aula de finanças? Eu falei: como não? Mas é a nossa especialidade, né? Então, porque o meu filho quer aprender a investir, ele quer estudar e quer saber, né, como é que funciona o mercado financeiro. E a gente chegou à conclusão que os cursos que tinham na Sampo não eram adequados para ele, né? O Luca estava com 14 anos naquela época. E aí a gente fez um programa para o Luca e mais 3 amigos ao longo de um ano inteiro. E no segundo ano, a gente montou um clube de investimento mesmo. Então, o clube de investimento, ele é uma realidade. Tem até nome, né, Luca? Chama Narval. Depois vocês procuram o Luca no LinkedIn. Lá tem um pouquinho da história deles. E também foi uma reação a esse monte de baboseira que a gente vê no YouTube, né? Como é que você fica milionário com R$ 1, né? São essas coisas que nos incomodam como educadores. Então, poxa, como é que eu ensinaria os meus filhos ou os meus pais, se meu pai não fosse Securato Master, né? Imaginando que meu pai fosse médico, né? A investir. E aí a gente começou a montar esse roteiro. Esse roteiro foi montado à medida que a gente foi caminhando. E a gente decidiu, né, a gente sentiu a necessidade de colocar aí 3 pilares. O primeiro pilar é um pilar de conceitos, como você como você toma uma decisão de investimento, o que você precisa saber. A primeira lição, para mim, é a mais importante, que é não investir não é apostar, né? Porque eu vejo no meu dia a dia, até no escritório, eu via a molecada toda entrando nesses aplicativos digitais, comprando opção, vendendo opção e comprando ação, e para eles aquilo lá era um cassino, né? Era um jogo, e eles ficavam brincando com isso. E eu tenho uma abordagem completamente diferente para investimento. É uma abordagem bem estruturada, em que uma parte do seu portfólio ela tem uma visão de longo prazo, com ações que têm um fundamento, e uma parte do seu portfólio você vai girar, você vai buscar oportunidades. E aí você combina estratégia com oportunismo, e aí você monta o seu portfólio, né? Então, esse é o primeiro pilar, que chama-se Aprenda a Investir. Ele no aplicativo ele é verdinho. Aí o segundo pilar foi tangibilizar o que o Securato Master, o que o meu pai já fazia todas as semanas na aula dele, que a gente chamou de panorama do mercado. Então, o meu pai, há não sei quantos anos, ou pelo menos 20, porque eu lembro de eu ter assistido a aula 20 anos atrás, ele já fazia isso. Ele começava a aula dele de pós-graduação, mestrado, doutorado, falando: pessoal, vocês estão acompanhando o mercado? Né? Numa aula de finanças é importante você acompanhar o mercado. E aí vocês viram o que aconteceu aqui, o que aconteceu ali? Vocês leram essa notícia? O que significa isso? E é muito legal você ver a cara das pessoas assistindo essa aula, né? Elas, assim, de queixo caído mesmo, né? Porque as coisas têm uma nova perspectiva, começam a fazer um sentido diferente. E aí a gente falou: poxa, vamos aumentar a audiência. E aí a gente começou a gravar o panorama de mercado. O Arnaldo falou, para quem estava no começo, já faz um ano que a gente grava toda semana, sem falhas, é publicado toda quarta-feira, com o panorama do mercado daquela semana, com os principais acontecimentos, expectativas, o que a gente acha que o que o meu pai, né, acha que vai acontecer no mercado. E tem um terceiro pilar. Um terceiro pilar, ele é um pouquinho diferente, que a gente traz vida às notícias, né?
chama-se Notícia em Destaque. Esse é o terceiro pilar. O Notícia em Destaque, ele tem o objetivo de discutir o mérito da notícia, não a notícia em si. É discutir uma notícia de forma atemporal. Então, para usar o exemplo dessa semana, o exemplo mais recente, né, quando o Bolsonaro demitiu o presidente da Petrobras e colocou um militar no lugar dele, isso foi visto como uma interferência, né, grande do principal acionista da Petrobras e que interpretada não sendo do melhor interesse dos acionistas, que provocou uma onda de venda das ações. A ação da Petrobras caiu 20%, caiu primeiro 5%, depois caiu 20% na segunda-feira, depois daquele anúncio. E aí, qual que é a notícia relevante? A notícia relevante não é o presidente demitiu o Bolsonaro demitiu o presidente da Petrobras, mas o aspecto de risco de você ter ações de empresas estatais no seu portfólio. Então, a minha recomendação é não tenha empresas estatais no seu portfólio estratégico, no seu portfólio de longo prazo, porque você não sabe o que esperar dele, o que pode acontecer com essa ação, e uma canetada pode ter um impacto negativo muito grande e te pegar desprevenido. Agora, para o seu portfólio oportunista, aquele de curto prazo, onde você vai girar ações, aí não tem problema, você só está aproveitando um gap do mercado. Inclusive, os meninos compraram a ação da Petrobras, mas só depois que ela caiu 20%, né? E aí vocês já devem estar ganhando o quê? Uns 5, 6% agora. Daqui a pouco eles vendem. Então, é essa separação, né, da estratégia de longo prazo e o oportunismo de curto prazo que é importante você diferenciar. Então, seguindo aqui, né, a filosofia da nossa primeira lição, investir não é apostar, investir tem ciência sim, tem método, tem técnica, e a gente não recomenda que você comece investindo em qualquer coisa, mas que você faça um estudo e que você coloque o seu dinheiro naquilo que você está realmente confortável. Funciona, a técnica funciona para mim há mais de 20 anos. Certamente tem gente que faz melhor e tem gente que faz pior, mas a nossa ideia é transmitir esse conhecimento e habilitar pessoas, né, adultos de 13 anos e jovens de 80 anos, a colocar o seu dinheiro para trabalhar para você. Esse é o espírito do Clube de Investimentos.